que listavam onipresença. Ele não está longe, ele está sempre perto. A onipotência, ele tudo pode para te auxiliar naquilo que você está passando. Deus não muda, ele ainda perdoa nossas transgressões. Onisciência, ele sabia como fazer no mundo lá no início e sabe como consertar as nossas falhas. Deus não precisa de nada, ele era, ele é e ele sempre será. Tem outras várias, mas eu confesso que eu senti um alívio. Eu estava lendo agora essa semana um livro de um curso que eu comecei, ainda essa semana que eu começo, mas eu estava lendo o livro e ele fala o quão difícil, até mesmo para quem estuda a profundidade dos ensinos bíblicos, algumas vezes é entender determinadas figuras usadas no Velho ou no Novo Testamento, principalmente no Velho. Algumas vezes essas figuras são distantes daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Para mim, não sei, talvez para vocês sejam até algo que esclareça quem Deus é. Mas eu falei com Deus: Senhor, essa lista, ela é pequena, sem dúvida, há muitas mais qualidades que o Senhor tem, mas eu prefiro ver o Senhor, eu prefiro descrever o Senhor como uma personagem, como muitas vezes a gente vê Deus na Bíblia com características complexas e com uma personalidade. Então, quando você estuda a Bíblia, muitas vezes os nomes de Deus são mencionados como um Deus que tem determinadas personalidades ou atribuições, mas ele é o mesmo Deus. Eu busquei há algum tempo atrás meditar e buscar mais a fundo conhecer a Deus. Me dediquei a jejuar, a estudar, a meditar, e eu buscava o mesmo modelo de uma pessoa que sempre me intrigou: Davi. Davi era um pastor, e a despeito de ali, na relva onde ele estava com as ovelhas, entre ele, a natureza, as ovelhas, ele conseguiu escrever salmos que até hoje você se olha e você diz: como é que ele conseguiu ver Deus nessa profundidade? Ele descreveu como se uma pessoa íntima, como se ele descrevesse o irmão que ele sempre nasceu e conviveu com ele. Ele descreveu um Deus próximo, que pode, que se importa. Eu confesso que eu comecei a pedir para mim conseguir um pouco dessa graça, desse favor de Deus, de chegar mais perto, de conseguir enxergar esse Deus. E eu começo a pregação pedindo para cada um de vocês: quem é Deus para você? Você já parou para pensar? Quem é Deus para você? É individual. Como que você conseguiria descrever esse Deus, começando para ti, quem sabe para uma outra pessoa?
Eu vou tentar conduzir vocês, então, através da minha visão, dessas personagens que eu listo. E eu não tenho, de forma alguma, a pretensão de tentar engessar Deus só nisso aqui, nisso que eu vou falar. Eu trago algumas passagens e a figura, o personagem que aquilo me inspira. Eu começo então em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, onde, eu acho que não precisa nem abrir, ele fala que Deus começa a criação. Deus criou e ali começa. A primeira personagem, ou personalidade que eu listo então, é do gênio. Gênio, como o professor Pardal, alguém que consegue maravilhar com a criatividade. E ele realmente bateu todos os recordes, entra no Guinness como o maior criador, porque ele criou tudo. E ele começa de um meio mais amplo, os céus, as estrelas, os planetas, passa então aos seres vivos. Daí ele arrumou a terra, colocou a água, separou, ajustou, e ele então começa nos ajustes finos. E ele começa então a fazer com que a natureza toda se relacionasse em harmonia. E vocês, qualquer um que for estudar a natureza, você vê que, a despeito de violência, a despeito de muita coisa, a natureza, ela, de certa forma, é harmônica. E também não acredita naquilo que Deus fala para ele. Mas Deus nunca é pego desprevenido. Deus nunca está fora do controle. E Ele não hesitou. Ele permite que o Filho dele venha e assuma a morte que era devida ao homem. Por quê? Porque o evento não acabou. Deus, Ele planejou viver a eternidade com o homem. E nada nesse mundo pode interromper esse plano, a menos que você escolha isso. Ele salva o convidado, a humanidade quando arrependida, mas a terra, essa terra padece até hoje pelo pecado que o homem cometeu. E isso está escrito em Romanos 8:22. Diz a palavra de Deus: porque sabemos que toda a criação, Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, existem várias teorias ou hipóteses do porquê que a natureza está tão desorganizada, porquê que fenômenos climatológicos estão acontecendo, alguns desses vitimando milhares de pessoas, mas a gente vê que Deus tem já uma explicação. A terra e toda a criação geme desde aquele momento. Eu queria compartilhar, eu pedi para o meu pastor para, se ele me permitia, eu queria compartilhar algumas coisas. Da mesma forma que o gênio, ele cria
o organizador dos eventos, ele nunca é pego desprevenido. No ano de 92, eu estava num período que a faculdade ela estava em greve, e eu tinha um Fusquinha que eu não tinha dinheiro nem para colocar gasolina. E o Fusquinha velho já estava com 2 dedos de pó na garagem. Eu pensei assim, olha, vai que dá uma zebra nesse Fusca. Vou vender esse Fusca e trocar em dólar. Na época, dólar era um bom negócio. Eu consegui vender. E quando aconteceu essa greve, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, olha, eu vou viajar o mundo e conhecer, vou usar o dinheiro do Fusca e depois eu trabalho e reponho. E assim eu fiz. Eu passei 2 anos na Inglaterra trabalhando e estudando lá. E ao término, eu vou ser bem sincero, eu não sei em que cargas d'água que eu fiz um curso, aliás, uma prova, um curso de inglês para mim era algo que eu tinha certeza que ia usar. Mas eu fiz uma prova de proficiência de inglês na época, final de 93. E naquela prova, eu fiz a prova, passei, e tá bom, né? Guardei o certificado, eu não tinha passado, mas vim para o Brasil e meio que deixei aquilo lá, né? E há alguns anos eu sentia vontade de fazer um curso de teologia, alguma coisa nesse ramo, nessa área, porque eu sempre, cada ano eu sentia mais compelido a fazer isso, mas era algo assim que na minha mente, pelo menos, eu batalhava um pouco, porque do mesmo jeito que eu queria alguma coisa que fosse fora do país, não vou te dizer porquê, porque eu não sei. Eu tinha que buscar alguma coisa que também fosse online, porque a minha família já está sacrificada pelas minhas viagens, meus cursos, então eu tentei. Uma faculdade realmente me interessou há uns 2 anos, mas eu não fui à frente, porque até eu teria que passar um tempo lá. E esse ano, no final da virada do ano passado, conversando com Deus, eu senti muita paz no meu coração que esse ano eu ia tentar. E eu conversei com universidades do mundo inteiro e encontrei, novamente acabei conversando com aquela que tinha me interessado, e para toda a faculdade fora do país, você tem que ter um curso de inglês, um certificado de proficiência de inglês. E a maioria dessas faculdades que eu conversei nos Estados Unidos, Canadá, na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, eles pediam alguns certificados de proficiência que eu não tinha, que duravam geralmente 2 anos, e esse meu, para minha surpresa, ele é um certificado que não tem data de expiração, assim, não expira, ele continua enquanto eu estiver vivo. E para minha sorte, assim, o local que eu mais queria era aquele na Austrália. E eu mandei uma foto do meu certificado para lá e fui aprovado, assim, na parte do certificado. Cabia daí depois os documentos para eles me aprovarem. Mas por que eu estou trazendo isso? Isso para mostrar que você, cada um de vocês, as coisas que vocês fizerem, talvez algumas coisas que vocês nem lembram, Deus está no controle. Deus organizou a vida de cada um de vocês em detalhe. Nunca se engane disso. Ele está no controle. Amém? Em Mateus 21, 23, a gente começa a discorrer de mais outra
personalidade, a do patrão. Eu vou sumarizar essa história, não vou ler ela corrida, vocês vão poder ler e estudar ela mais tarde, mas ela fala de um senhor, de um dono de terras, e ele faz então a plantação de vinha. Na época era muito comum, e ele escava então o lagar onde eles pisavam as uvas para fazer o vinho, e ele arrenda essa terra, ele aluga essa terra a um grupo de homens. E no decorrer do tempo que ele vai viajar, ele começa a mandar os seus servos, pessoas então da confiança desse senhor, buscando receber o aluguel. Alguns são mortos, outros são feridos, e por fim esse senhor ele manda o seu próprio filho. Quando então esses homens o matam. Então, aonde que eu quero chegar? Ele mostra, Deus está mostrando de uma forma muito clara que a terra, a casa, o trabalho, onde vivemos ou moramos, o salário, a estrutura inteira em que fundamentamos nossa existência e produtividade foi por Ele posta ali. Não apenas somos chamados a ver Deus como um Espírito e que merece nossa oração, jejum, honra espiritual, mas honrar os seus servos aqui na terra. E a gente não pode se enganar, porque está muito claro que a honra material é para quem é de matéria. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. E Deus espera, em muitos textos da Bíblia, fundamento que eu estou falando, que a gente possa estar honrando o nosso pastor, os irmãos, não só da Igreja Batista de Videira, mas a Igreja de Cristo em Videira, a Igreja de Cristo no mundo, profetas e todos, com aquilo que Deus nos empresta ou nos arrenda, além das ofertas, do dízimo, das primícias, as esmolas também são parte do que Deus espera que a gente distribua, do que Deus espera que a gente esteja como representante dele, aquele que está passando dificuldade, necessitado. A honra a Deus, ele passa pelo bolso, mas também pelo serviço cristão, aos que a gente encontra no caminho, no dia a dia, lá fora dessas paredes. Aqui é importante, mas como você se comporta quando ninguém está olhando, isso é muito importante, que Deus olha. A gente vê no final dessa parábola, Jesus estava contando essa parábola, e ele deixa muito claro o que a gente espera que o Senhor venha e faça, depois de tudo que esses homens fizeram com os servos e com o filho dele. O que você faria? Deus tem paciência, mas Ele é justo. Eu lembro que uma vez eu tomei uma escolha errada. Eu comprei um veículo
E na época eu era novo na fé, eu era fiel nos dízimos, ofertas e tudo mais. E eu acabei, sem consultar Deus, eu acabei fazendo um negócio. Não perguntei, não pedi. E saí lá de Florianópolis, viajei com a minha família, passamos Joinville, Curitiba. Cheguei aqui, em seguida, daí eu não lembro bem certo, mas acho que em seguida o pastor ele tinha uma reunião em Chapecó, saí com ele de carro, a gente foi para Chapecó. Voltamos e chegou aqui alguma coisa me cutucou que eu tinha que levar um amigo que era mecânico. Isso que eu tinha comprado aquele carro, era usado, mas era uma concessionária. E levei no mecânico. Para minha surpresa, a roda estava grudada com guspe. Simplesmente não sabia como é que aquele troço funcionava. Faltavam os parafusos ali. E o mecânico até hoje não conseguiu fechar a boca de tão abismado que ele ficou. Mas Deus, Ele é fiel. A próxima personalidade ou personagem que eu trago é o general. Em 2 Samuel 5:10, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, fala de uma pessoa que a gente mencionou antes. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. É Ele que batalha nossas batalhas. Falta de dinheiro, comida, trabalho, doença, dor, qualquer sorte de aflição. A palavra diz que no mundo tereis aflições. E também a mesma palavra fala que a nossa guerra, a nossa inimizade, a nossa raiva não deve ser contra o irmão, contra uma outra pessoa, mas contra as forças espirituais do mal que tentam nos desviar do propósito de Deus, que é viver com Ele. Como eu falei no início, os planos de Deus não podem ser frustrados, e Ele planeja viver com você a vida inteira. Alguém quer dizer um amém? Amém. Amém, glória a Deus, né? Então tem mais gente aí querendo vir para morar com Deus. Amém. Não importa quais as dificuldades que você enfrenta. Algumas vezes essas dificuldades elas podem trazer à tua vida um Saul, um Natan, quem sabe um Golias. Deus, Ele envia alguns desafios na nossa vida, e esses desafios, não se enganem, eles são para tirar o que tem de melhor de você. Se não fosse Saul, se não fosse Golias, quem seria Davi? Natan foi primeiro aquele que deu nos dedos de Davi com vontade. E Davi dá o primeiro filho que ele tem com Betseba para Natan abençoar. Que virada, não? A gente tem de um lado o mesmo Natan que traz a mensagem que Deus mataria o filho de Davi, aquele com Betseba, e Davi entrega para ele abençoar o filho que ele tem em seguida com Betseba. Deus, Ele é um Deus dos exércitos. Ele
pode tudo e Ele batalha as nossas batalhas. Algumas vezes a gente vê em figuras bíblicas fatos que a gente vive, situações que a gente vive, mas para isso você tem que ter um tempo onde você lê a Bíblia, onde você tem que separar esse tempo para você entender esse Deus que você serve ou que você quer conhecer. Comigo começou assim, eu não conhecia nada, não entendia lufas, mas eu comecei a separar um tempo para honrar esse Deus, dizer: Senhor, eu posso não entender nada agora, mas eu sei que Tu és fiel, e as minhas limitações, elas caem por terra, não porque eu sou alguma coisa, não sou. Amanhã, se Deus decretar, hoje mesmo eu caio duro e morto, eu sou pó, mas eu sei que Tu consegues, Tu me mudarás, Tu consegue fazer com esse imperfeito algo que preste. A gente vê o Senhor como general, cuidando e controlando, mas Deus é um Deus que cumpre a palavra dele. Ele é fiel a alguns princípios, como o do plantio e da colheita. Se você semeia ventos, você certamente vai colher tempestade. A gente, algumas vezes, tem dificuldades na vida, mas são consequências de atos que a gente está cometendo. Deus, ele quer ver você feliz, quer ver você próspero, com saúde, mas algumas vezes tu vai passar dificuldade. Ele mesmo falou. Mas Ele está no controle. A próxima personagem, figura que eu trago é do juiz. Isaías, no capítulo 45, no versículo 23 até o 25, ele fala do poder do juiz que é Deus. E ele traz o seguinte, Isaías 45, do 23 ao 25. Deus, não encontrando alguém maior para ajudar, ele começa jurando por ele. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua, de ninguém se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Eu achei muito engraçado um pastor esses tempos que eu estava ouvindo uma pregação dele, ele disse assim: na Bíblia, todo vem do hebraico que quer dizer todo. Não tenha dúvida. Todo joelho vai se dobrar frente ao senhorio de Deus. Ele é o juiz. Ninguém é acima dele. E todo mundo será julgado. Não importa. Não importa. Mas por Cristo Jesus, o nosso advogado, nós seremos defendidos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Já não há mais nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que a palavra diz. Não há jeitinho, saída mais pela direita ou pela esquerda. Não há nada que fique encoberto. Você pode ver algumas pessoas se dando bem, mas Deus, Ele é um fogo consumidor que vai separar o que é prata e o que é ouro, do que é feno, madeira e coisa que não vale nada. Nessas horas é difícil dizer amém, né?
Por fim, eu começo a falar da última figura. Essa é a que eu escolho. Cada um de nós tem a total liberdade de escolher qual figura você quer para teu Deus, porque Ele é todas elas. Mas cada um tem uma forma de se relacionar ou de enxergar esse Deus que a gente serve. A figura que eu escolho é o Pai. A Bíblia ela começa falando de uma família, a família celestial. Ele começa descrevendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra do hebraico que é usada para Deus, Elohim, é uma palavra no plural, falando ou apontando para que Deus não é um, Ele é mais. Ele corresponde a mesma palavra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Essa é a minha visão de Deus, a de Deus Pai. Talvez porque eu seja inspirado pela minha relação de pai e filho, ou a que eu tive. Mas talvez porque a relação que eu vi Davi tendo para com Deus era uma relação de pai e filho. E eu fiquei maravilhado por aquele tipo de Deus. E eu quis mais. E eu não estou satisfeito. Acho que daqueles filhos chatos que dão. Eu quero mais. Deus, Ele é o mesmo Deus que é um misto de gênero, general, algumas vezes sargento, juiz, executor e consolador. Qualquer um que é pai aqui sabe que tu é tudo isso. Algumas vezes vem a mulher com alguma coisa para arrumar, você tem que virar engenho. De vez em quando o filho aponta pela 50ª vez e você tem que executar. Você já prometeu, ó, tu vai levar a mulher aqui, não tem jeito, né? Então, tem alguém que se agachou dele. Então, a gente vê que, como pai, você incorpora esse tipo de figura, onde você une várias características que a gente listou até agora. Deus é amor. Muitos textos falam e trazem essa afirmação que Deus é amor. Eu acho que se você vai olhar uma relação saudável de pais e filhos, é difícil você não enxergar amor pelos pais e pelos filhos. É uma mão dupla. Em 1 João 4, do 7 ao 8, 1 João, capítulo 4, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele coloca: amados. Quem chama os outros de amado é porque está turbinado a amar, né? Eu acho que a gente tem que ser inspirado assim, a amar, a falar aos outros que eles são amados. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama
é nascido de Deus, que conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus, vamos falar junto? Deus é amor. Glória. Alguém aqui é filho de Deus? Amém. Levanta a mão aí. Então você está convocado, não está convidado. Agora. É difícil. Amar as pessoas requer proximidade. Você andar junto com essa pessoa. E o pior, é pacote completo. Você tem que pegar as coisas boas, mas também as coisas ruins que vêm com isso. Cada um é diferente do outro. Traz em si características suas próprias. E algumas vezes o relacionamento gera atrito, gera dificuldade. Quem é casado sabe disso. Mas nada como amor para cancelar as diferenças e fazer com que a gente consiga viver em harmonia. E essa harmonia vem de Deus. Porque Deus é amor. Tudo que vem de Deus é bom. Bíblia afirma isso. Inclusive as punições. Alguém quer dizer amém comigo, hein? Amém. Tem alguns que falam amém. Mas Deus ele fala em Hebreus 12:6 de uma característica que a gente acabou de falar do Pai. Ele fala que ele pune aquele que ele ama. E ele castiga, dependendo da versão. Eu lembro uma vez que eu estava orando, achando que ele tinha arrombado. Com 5 estrelinhas, parabéns com 5 estrelinhas. Ela denunciou já a minha idade, né? Parabéns com 5 estrelinhas, olha essa aí, metade daqui nem ouviu falar. Então, eu pensei, agora eu estou bem. E estava orando, estava lendo a Bíblia, e Deus falou para mim: tu agiu como Giasse. Giasse foi aquele taraíra lá do servo de Eliseu, que foi atrás do general sírio, mentindo para pegar dinheiro do coitado, dizendo que Eliseu tinha mandado. Ele disse: pronto, se fosse um outro, ia dizer que o cara não gostava de mim, né? Mas Deus me chamar de aproveitadora, olha, chorei, mas eu lembrei, Hebreus 12:6, se ele não me amasse, ele não ia me corrigir. O livro de Provérbios, ele está repleto de advertências aos pais, dizendo que a gente tem que corrigir as crianças, e que só corrige aquele que se importa, só corrige aquele que ama, porque se você não mudar uma atitude errada, nada impede que aquilo cresça. Deus, ele sempre está certo, e ele te ama. Ele te ama, ele te conhece, ele está no controle da tua vida, ele sabe o teu andar, os teus sonhos, ele sonda o teu coração, e antes que você profira a palavra alguma, ele já sabe o que tu vais falar, porque ele é Deus, e ele é Pai, e ele sonha. Ele tem sonhos contigo, sendo filho, filha, íntimos, num relacionamento íntimo com Ele. Quando o filho chega e pede para o pai: pai,
me dá aquela bolacha recheada, é às 11 horas da manhã. Você vai dar? Geralmente a gente vai dizer assim, não. Aguenta aí que tu vai comer arroz, feijão, brócolis. Por quê? Porque a gente, como pai e mãe, a gente quer melhor para o nosso filho. Assim os nossos pais fizeram conosco. Nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente quer é bom. Muitas vezes a gente pede e é um baita com um rabo de foguete. É um TNT aceso. Eu, de vez em quando, no consultório, eu escuto assim alguma pessoa falando: nossa, olha, eu olhava aquele homem, nossa, que lindo, olha, tudo que eu sonhava era aquilo ali. E eu dizia: me dá, Deus, é esse que eu quero, esse aí é o perfeitinho para mim. Mas foi só casar e o príncipe virou sábio. E é interessante, porque algumas vezes a gente é deixado seduzir pelas nossas emoções. E quando você se deixa enredar pelas tuas emoções, é muito difícil você escutar Deus. A gente vê que, como Deus é Pai e tudo que vem dele é bom, algumas vezes a gente vai ganhar brócolis, não é gratinado. Vai vir um negócio, talvez, indigesto. Mas se você fosse chamado para você ser presidente da República aqui em Videira, depois Estado e quem sabe lá, Brasília, isso soa sendo algo bom? Na nossa visão aqui no Brasil, é a manhaca, né? Mas já iam começar a chamar de ladrão antes de você se candidatar. Mas a gente vê assim, aqui Davi foi ungido rei primeiro com seus irmãos, na sua casa. Depois ele foi ungido rei na tribo dele, em Judá. E depois foi ungido rei 7 anos, não, bem mais. Ele foi ungido rei sobre toda a nação de Israel. Mas se fosse falar assim, ó, tu vai ser rei, glória! Mas olha, tu vai ter que sair corrido da tua casa, vai perder tua esposa, vão querer brincar de palitinho e queijo contigo, Saul jogando a lança, querendo garfar o Davi. Você vai ser perseguido. Se espera que vá, de repente, um grupo de soldados de elite lá, já que todo mundo sabe que tu vai ser rei de Israel. Não. Você é capitão do exército de Saul, você acha que o exército vai te mandar ir atrás de você? Não. Foi só os endividados, os amargurados, aqueles caras que estavam correndo da polícia, não tinha pagado a pensão alimentícia, aquelas coisas todas. Foram procurar Davi. Será que ele ia dar glória quando ele conseguisse ver tudo que ele ia passar? Algumas vezes o
caminho para trabalhar a nossa vida e tirar só o ouro e a prata, só tirar aquilo que realmente importa para aquilo que Deus tem para a tua vida, vai levar você a passar pelo fogo. E dói. Vai passar você pela água. E para transformar a vida de cada um, é um processo. Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele está no controle. Mas a gente viu Deus através dos meus olhos como personagens. O gênio, o organizador de eventos, o general, o patrão, o juiz, o pai. Mas o que, se a gente vê, Deus, Ele coloca algo na Bíblia mostrando que é o mais importante de tudo. Ele começa, Jesus explicando para o escriba, ele chega e fala assim, em Marcos 12, 33, ele fala: e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O que quer dizer isso? Ele resume a lei em duas. Ele resume a lei inteira, que haviam mais de 600 ordenanças na lei, não 10. Ele resume em duas: relacionamento. Relacionamento vertical com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E relacionamento horizontal contigo próprio, com aqueles que estão próximos, não tão próximos, não tão próximos, com todos que você encontrar na tua vida. Deus resume a coisa mais importante em relacionamento. Se você não está numa célula, se você está chegando aqui pela primeira vez, amado, nós temos células na cidade, algumas, que podem receber você com abraço, carinho, muito amor. Converse conosco. Tem células na terça, na quarta, na quinta, que vão te receber e tratar o teu eu. Porque aqui a gente traz a palavra, mas o amor, ele fica restrito à entrada e à saída. Que você desenvolva relacionamentos, que você conheça pessoas que possam ser representantes de Deus, tocando a tua vida com amor, porque a palavra que nós lemos diz que Deus é amor, e que aquele que é filho, nascido de Deus, Ele ama. E se você acredita em outra teologia, que Deus chamou você para outra coisa, leia a palavra e você vai ver que toda doutrina sem amor é nada. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre muitas coisas que são valorizadas por pessoas, denominações, igrejas, grupos. E hoje a gente até comentou hoje
escola bíblica. Se você não está ainda vindo na escola bíblica, não perca essa oportunidade de vir conhecer mais desse Deus que quer viver a eternidade contigo. Lembre que relacionamento é algo que envolve pelo menos duas pessoas. Eu não consigo ter um relacionamento com aquela parede. Ela pode até achar que eu sou gordo, careca, barrigudo, mas eu não consigo amar ela. Mas eu consigo amar a Silvia, eu consigo amar o Rafa, e se Deus permitir, demonstrar meu amor por cada um de vocês, porque você é precioso para Deus, e você tem que ser precioso para mim também. Paulo diz que os dons do Espírito, profecia, línguas, a eloquência, o conhecimento, a sabedoria da palavra de Deus, isso de nada vale. O serviço, eu limpo, eu dou dízimo, eu pago, eu isso e aquilo, mas se não tiver amor, virou em zero, rosca. Deus é amor e Ele escolheu você. Toca o teu amigo aí do lado, teu irmão, diz assim: você foi escolhido para ser um representante do amor de Deus. E você sabe como que você pode ser um representante? Amando. 007 de Deus não está valendo. Por quê? Por que eu falei sobre o amor? Por que eu toquei tanto sobre isso? Porque alguns estudiosos falam que muito do que você lê, muito do que você vê, você não grava, mas o que você sente, isso pode transformar a tua vida e você dificilmente esquece. Alguém pode lembrar assim aquele queimão que levou na mão ali no fogão, você nunca vai esquecer, né? Mas as emoções, aquilo que te tocou mais fundo, de bom e de ruim, isso muitas vezes a gente tem dificuldade para esquecer. Aquele que te magoou, aquele que te feriu, algumas vezes os favores e as bênçãos que alguém fez, a gente tem uma facilidade de esquecer, mas aquele cara que não te valorizou, que te magoou, muitas vezes pessoas que estão na igreja se deixam levar por isso e se afastam. A gente é uma igreja de pessoas imperfeitas, que Deus, pela graça, ela vai trabalhando, vai mudando, para que a gente se torne mais a cada dia parecido com Ele, desde que a gente permita. Nós somos seres sentimentais. E para complicar, ele fala que aquele que ama Ele, lembra que quando Cristo questionado qual era o mandamento mais importante, ele diz: ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, acima de tudo. Daí Cristo fala que aquele que ama Ele
guarda os mandamentos. E aquele que ama Ele, ama quem encontra. É um desafio. E em João 14:21, que é isso que eu acabei de falar, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E é assim que o mundo acaba vendo aquele que tem Cristo na sua vida, porque aquele que é nascido de Cristo, que é filho de Cristo, ama. E eu convido a cada um de vocês, representantes do amor de Cristo, a amar, de preferência como um doido, amar aqueles que não te amam, fazer coisas que talvez pela tua lógica você não faria, pedir perdão para aqueles que te magoam, pedir perdão para aqueles que te magoaram, porque é aí, no sobrenatural, naquilo que a gente não entende, que Deus opera livramentos na tua vida. Eu tive várias dessas na minha vida e na vida de pacientes que eu conversei e saíram achando que eu era doido. Eu falei: vai lá e pede perdão. E eu? Mas ele que fez aquilo. Você está doido? Eu não. Ó, tem um atalho, né? Você pode ir pelo caminho curto ou vai pelo comprido. Você que escolhe. Tá. Vamos ver, eu acho que não vou. Daí passava uns dias, voltava. E ele dizia assim, ou ela: eu não acreditei. Eu disse: esse cara é o mais doido que eu já vi na vida. Mas eu sabe que alguma coisa lá dentro dizia: escuta ele, faz essa doidura. Diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Esse aí de repente caiu no balde, né? Mas enfim, vai. E eu fiz. Olha, eu não me sinto assim desde que eu era pequeno. A falta de perdão é uma semeadura que você faz na tua vida que leva à amargura, que leva à destruição, que leva você a ser aprisionado, a ser infeliz. A falta de perdão bloqueia até as tuas próprias orações. Está na palavra de Deus. Deus, Ele é Pai. E Ele permite que nós façamos nossas escolhas. Seguir a Ele, amar, perdoar aquele que está fazendo coisa ruim, não aquele que está fazendo coisa boa para você. Eu perdoo a minha mãe que me deu aquela baita daquela torta lá que eu gosto, bem agora que eu estou fazendo dieta. Olha, é fácil daí. Mas aquele que pisa no teu carro, que fala, xinga, é mais difícil. Mas com Deus, se você entregar para Deus e dizer: olha, Senhor, eu quero perdoar porque o Senhor falou. Lá dentro eu digo: mas porque o Senhor falou, eu vou lançar a rede em cima da tua palavra, como disse Pedro. Não é que encheu de peixe. Algumas vezes a gente não pode ir pelo que a gente vê ou o que a gente pensa. Tem que ser meio doido mesmo. Deus, Ele dá várias dicas.
Na Bíblia inteira ele diz que Ele é um Deus de amor. Quem ama, perdoa. Se você ler aquele texto de 1 Coríntios 13, você vai... Se você achava que você é um grande marido, você achava que era uma grande esposa, principalmente o marido, a gente leva uma chapuletada atrás da outra. Porque a gente tem uma tendência a julgar a gente sempre como sendo vítima. E eu tenho. Coitada da Júlia. Eu falo assim, pô senhora, mas olha, ela fez isso. Olha, agora não pode que ela esteja certa. Daí Deus trabalha assim, diz, você de novo, pisando na bola de novo, te aguento. Ela estava certa. De vez em quando, por teimosia, eu fico quieto ainda. E Deus, Ele quer que saia coisas boas de dentro de nós. Amém? O amor do Filho de Deus é um amor prático. Ele direciona a ti. Tem pessoas que não se perdoam, sofrem por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Não faça isso. Cristo morreu para que a gente tivesse comunhão, relacionamento com Deus, e levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas falhas. Cristo levou sobre si todas as tuas falhas, teus erros. Agora é partir para o abraço. Aquilo que você fez errado, não faça mais. Se você magoou, prejudicou alguém, restitua, peça perdão, vai atrás, arrume, mostre que você é um representante desse Deus que é amor. Tinha uma pessoa aqui na cidade que eu tive muito problema quando eu cheguei. E um dia Deus falou comigo, eu estava aprendendo, conhecendo esse Deus, e Ele chegou e Ele falou sobre perdão, bem lá no meu coração. Daí eu veio de cara essa pessoa, eu disse, mas nem amarrado que eu vou de arrasto, né? Tem que ter 2 tratores para puxar para mim lá pedir perdão. Daí Deus aos poucos foi tratando o meu coração, mostrando que não tem outro caminho. E eu convidei essa pessoa e a gente se encontrou num local e eu falei, olha, eu queria pedir perdão para você. Ele estava num banquinho, quase caiu. Porque eu era crente, eu não pude dizer, não, mas eu estava convertido já. Daí eu falei, olha, não importa, eu devo ter feito coisas que te magoaram. Eu tenho dificuldade de enxergar isso, mas eu tenho certeza que onde 2 não quer, 1 não quer, 2 brigam. Então, sem dúvida, eu fiz alguma coisa para merecer. E eu peço perdão, porque você não merecia as coisas que eu fiz. Eu peço perdão. Aquilo parecia a coisa mais difícil quando eu comecei a fazer. Mas ao término, eu parecia um colibri, mesmo com mais de 80 quilos. Não vou falar que era mais, bem mais. Mas eu me senti leve. Deus, Ele tem um presente para te dar ao término de cada desafio.
Davi teve grandes desafios, mas ao término ele se sagrou o maior rei de Israel. E Deus edificou uma casa eterna para Davi. Até então, até Davi se sabia que Jesus viria da casa de Judá. Mas quando Davi foi sagrado rei em Israel e pediu a Natã para construir a casa de Deus, Deus deu uma mensagem para Davi: que Davi pertencia à família escolhida de onde o Messias viria, uma casa eterna. Se Deus é amor, e se eu tenho que estou olhando então nessa personalidade, em que situação de filiação você está? Se você ainda tem Deus como uma incógnita, como era no meu caso, se você já começou a buscar conhecer mais a Deus, Ele está no controle e Ele te ama. Ele te escolheu como filho e filha para representar Ele aqui nesse mundo, onde as pessoas querem levar vantagem em tudo, cobrar propina, mentir, roubar, piratear. Ele quer que você seja um filho de Deus e faça diferente. Amém?